Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Fábio Moreira da Comunicação 100% Jesus, porque falar da volta de Jesus é uma alegria para todos nós cristãos do novo mandamento, Fábio. Então, primeiramente, Deus está presente. Viva Jesus! Obrigado, Lilian, pela vinda de vocês aqui na minha igreja familiar, né? Uma grande satisfação, de fato, falar sobre a volta do Mestre. Porque quando se fala da volta triunfal do Cristo, a gente logo se lembra daquilo que ele nos trouxe durante a sua primeira vinda visível, né? Onde o amor não imperava, né? O amor ainda engatinhava, que as pessoas ainda possuíam um amor mesquinho, individualista, egoísta e muito parcial, sabe? Quando Jesus vem e nos traz uma perspectiva diferente, um aprofundamento desse amor, a gente começa a perceber que ele vai não somente na superfície, mas ele vai nas entranhas do ser humano. E é justamente nessas entranhas que precisa dessa consolidação, dessa transformação, uma transformação mais genuína, para que o efeito ele seja duradouro. Por quê? Porque a gente não está focado naquilo que é material, a gente começa a olhar pela perspectiva espiritual. E hoje é muito mais complicado, num mundo materialista, você saber olhar e como digerir e desenvolver intimamente uma visão daquilo que você não consegue enxergar, sendo mais concreto, mais concreto do que todas as coisas que a gente tem condições de segurar. Essa transformação que acontece dentro do íntimo, do amor que é mais profundo, o amor que é mais verdadeiro, o amor que sabe perdoar, o amor que deixa o egoísmo de lado, o amor que faz com que as vaidades não se sobressaiam em relação às virtudes. Então, são construções íntimas que a humanidade precisa entender para que ela saia justamente de um círculo vicioso, o tempo todo patinando em cima de soluções que não vão levar essas pessoas a lugar nenhum. E há mais de 2000 anos, Jesus trouxe ali no seu exemplo, pessoalmente, soluções para todos os nossos desafios. Era uma humanidade com uma tecnologia ainda muito rudimentar, né? Hoje a gente já tem uma tecnologia muito mais avançada, mas o ser humano ainda precisa aprender a avançar também nos sentimentos, que foi aquilo que Jesus o tempo todo mostrou nos seus exemplos, lavando ali os pés aos discípulos, aquele momento em que ele acolhe uma mulher que está para ser apedrejada e olha para além dos erros dela, mostrando que todos nós também temos erros, ele está lembrando o tempo todo a humanidade, o que é amar como ele nos ama, né? Jesus combatia muito a hipocrisia. Você citou a questão da mulher que estava para ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério. Mas também aqueles que lá estavam com as pedras nas mãos também tinham que fazer um exame de consciência. E aquele exame foi feito. Ouvindo a palavra de alguém que não tinha nada para mostrar, não. Alguém que falou a verdade, mas também tinha autoridade para tal. Então, isso falta muito dentro da sociedade. E Jesus, ele fez com que todos aqueles que estavam com as suas pedras nas mãos, desde os mais velhos até os mais moços, largassem as pedras. De fato, ela cometeu um erro, né? Mas quantas coisas eu já fiz de errado? As pessoas podem mudar. E acho que esse ponto da consciência, dessa mudança que a gente tem que fazer a partir da nossa postura, não apenas daquilo que a gente vê errado no outro, né? O outro está fazendo isso, então ele precisa melhorar naquilo. Não, é o que eu estou fazendo de errado e como eu posso mudar. Isso é aquela postura que lá no Apocalipse a gente vai ver com a chegada da Nova Jerusalém. Porque na Nova Jerusalém, ela não é só uma promessa do Cristo de Deus, de um momento em que a humanidade vai conseguir enxugar suas lágrimas, vai conseguir ver as primeiras coisas, ou seja, esse tempo de sofrimento passar. Mas a humanidade vai construir essa nova Jerusalém a partir desta nova consciência também, que desce do céu, porque o Cristo de Deus veio pessoalmente trazer essa nova consciência para a gente, mas que faz subir também ao céu quando nós buscamos essa mudança a partir dos nossos próprios gestos, né? É a questão do equilíbrio, né? Se a gente percebe que existe uma força que vem do céu, na descida da Nova Jerusalém, essa mesma força faz a gente olhar para frente, que novos ares nos aguardam. Então, em vez de olhar para o lado, olhar para trás, eu vou olhar para frente, no sentido de avançar, mas conciliar e equilibrar as forças do avançar e daquilo que vem de cima, ou seja, olhar para frente e olhar para o alto.
Ou seja, enquanto você vai se revitalizando nessa energia que vem da Nova Jerusalém, que ela pode ser vivenciada mesmo diante do cenário mais horripilante da nossa vida, que a gente faz com que esse upgrade, né, essa atualização no sistema operacional que nós somos, ela se faça ao mesmo tempo em que a gente vai caminhando sempre para frente. Né? O passado é aquilo que o irmão Pablo nos ensina, né? Ele fala que passado e futuro são ilusões. O que na verdade existe é o presente eterno. Se a gente consegue olhar o presente como uma oportunidade de avançar sem esquecer do auxílio que vem do alto, então essa Nova Jerusalém se consolida. Né? Mas não é aquela coisa de se consolidar e você colocar um ponto final, não. Ela se consolida e se atualiza à medida que você também vai em busca dessa transformação. A gente falava agora há pouco da questão do ser que já se encontra apto a dar uma virada de página, um passo a mais. Aí vem o próprio irmão presidente pregador da religião divina, o irmão Paiva, que fala da humildade corajosa, né? Porque não é fácil você ter que encarar uma sociedade, depois de você ter feito uma porção de coisa errada, e Jesus deixa claro de que veio para os doentes. Os doentes, não para os sãos. Os sãos não necessitam de remédio, de médico. Então, se a gente consegue fazer essa reflexão oportuna e começar a melhorar as nossas atitudes, mesmo que a gente não tenha feito tomado atitudes perfeitas e corretas no passado, mas a própria energia oriunda daquela atitude vai tirar as dúvidas que existem, por acaso, já que todos nós somos seres humanos, a gente sempre se preocupa com como as pessoas nos veem, né? Então, se a gente começa a se despreocupar com relação a isso, as coisas vão fluir, a gente vai ver que essas mudanças elas vão se concretizar de maneira mais autêntica. E aí, acho que um passo importante que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vem trazer para todos nós é essa oportunidade, não só do conhecimento espiritual a partir daquilo que Jesus nos ensinou no seu Evangelho e nos deixou também no seu Apocalipse, mas da gente observar a vida nessa perspectiva, né, de quem está enfrentando a dor, o sofrimento, ou as dificuldades, ou a violência, ou a ansiedade, que hoje é um problema gigantesco para a humanidade, ou a depressão, mas não está preso só nesses problemas, está mirando lá na frente a solução, está mirando lá na frente o tempo em que tudo isso passa, em que a gente vence essas coisas, porque a gente está aqui vivendo uma experiência de vida, a gente está vivendo um momento da nossa eternidade que é enriquecedor para o nosso espírito. É uma experiência espiritual num corpo carnal, a gente aprende na religião divina. É evidente que a gente enfrenta desafios grandes na sociedade, a gente encara as grandes turbulências sociais, porque são oriundas das espirituais fora da regra do ensinamento maior, do novo mandamento do Cristo, que é o amai-vos como eu vos amei. E a gente, se não estiver preparado, a gente leva um susto a cada dia. A gente vive a grande tribulação. Quer dizer, é um momento assim, muito delicado, desafiador, porque à medida que o materialismo ele vai crescendo, a gente tem que se sobressair às coisas, aos apetites materiais, fazendo com que o lado espiritual ele tenha ali uma luz muito mais forte para combater as trevas. Os desafios estão muito bem detalhados na grande tribulação, no sermão profético do Cristo, né? O pai que se volta contra o filho que se volta contra os pais, e nações e guerras, rumores de guerras, e tudo aquilo que está acontecendo hoje, é só olhar. E situações mais complexas ainda virão para a sociedade. Então, acho que tudo isso a gente consegue assimilar de maneira que essas correções elas sejam feitas de maneira gradativa, mas sem paralisação, né? E assim a gente vai percebendo que essas mudanças elas vão ocorrer. Outro ponto é a gente aproveitar, bom, aí a gente vai falar um pouquinho mais da nossa própria área, né? Sim, que é a gente aproveitar essa questão da comunicação, né? Que tanto o irmão Paiva coloca à disposição de todos para que a gente possa levar essa mensagem, comunicar essa mensagem e bradar, né? De todas as formas possíveis, que Jesus está chegando, que é tempo da gente se renovar, que é um momento em que nós, para vencermos os nossos próprios desafios, nós temos que passar a olhar para dentro de nós e buscarmos em nós a força que precisamos para seguir em frente, porque
irmão Paiva já vai dizer, né? Com Jesus a gente vence, sempre, sempre, sempre. Esse é um papel, de fato, de todos os comunicadores. Eu imagino o seguinte, todo mundo tem capacidade de comunicar, né? Seja no rádio, na televisão, seja dentro de um trem, em cima de um caixote, ela pode falar alguma coisa. Agora, a responsabilidade daquilo que se fala é sempre muito, muito séria, né? Então, quando se fala em comunicação, independente da religião de cada um, todo mundo consegue ter algo de bom para passar, né? Então, e a gente nunca está sozinho nessa empreitada de comunicar, porque a gente tem os nossos anjos da guarda. Quando a gente pensa que está conversando sozinho, aquelas indagações que surgem, né, das mais diferentes formas, né, e você pensa que está com a sua própria consciência ali, travando um debate, não, você está conversando com o seu anjo da guarda. Então, comunicar a boa vontade é necessário ser feito a partir do momento em que você tem ali uma leveza na sua alma, diante daquilo que você não somente fala, mas que você faz também, senão as coisas não batem, sabe? Sim. Então você começa a sentir que está fazendo alguma coisa forçada, de que você está auxiliando alguém, que no fundo até você acabou auxiliando, mas no fundo você não fez até com tanta vontade, que se eu pudesse estar fazendo outra coisa, e não ajudando aquela pessoa, não. Você está fazendo porque você tem paixão por aquilo ali. Você vê que aquela pessoa ela precisa de você e você se apresenta naquele momento, movido justamente pela prática daquilo que você está se dispondo a fazer, socorrer por meio da comunicação. Sim. E aí acho que uma experiência que eu queria que você compartilhasse também com a nossa audiência tem sido usar a rede social também para levar essa mensagem da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para propagar os ensinamentos que o irmão Paiva nos traz nesses livros, que são verdadeiros tesouros para a nossa existência. Então, aí entra a questão de retribuir aquilo que a gente recebe. A minha história com o irmão Paiva, desde cedo, foi que ele, com a palavra dele, a gente conseguia enxergar um mundo totalmente diferente. Não somente eu preciso de um mundo diferente para viver lá na frente. Eu preciso de um mundo diferente para os meus netos, para os meus filhos e bisnetos. Eu preciso de um mundo diferente em que eu tenha condições de ajudar a construir também esse mundo diferente. Então ele convoca todo mundo, e ele sempre destaca que é um grande disparador psíquico, porque não quer ninguém no enlatado, num 3x4, ele quer todo mundo pensando, né, e agindo, né? E dessa forma, de que maneira a gente consegue alcançar voos maiores? Já que a procura pelas redes sociais é muito grande, né? É muito gratificante mesmo o fato de você ter o céu como limite, né? Pessoas que enfrentam desafios que você não imaginava que ela enfrentava, até se colocando numa condição social mais vantajosa do que outras, mas são totalmente desprovidas de um amor sincero e verdadeiro, de um bate-papo, de uma conversa amiga, né? Isso é a gente também poder promover aquilo que o irmão Paiva nos ensina com tanto afinco, que é esse ecumenismo dos corações, das almas, é a gente aprender a se colocar no lugar do outro e estender a mão para esse outro, sempre que ele precisa de um amparo, ter esse cuidado, esse se importar com, para que a gente possa, de fato, construir um mundo melhor, que é o início aqui da nossa conversa, né? Porque a questão do ecumenismo, os 4 pilares do ecumenismo, que o irmão Paiva fala, e isso a gente aprende de maneira tão clara, né, que você permeia não somente o aspecto religioso, mas coloca a religião sentada ao lado da ciência, né, a filosofia sentada ao lado da política, e todas elas conversando, dialogando entre elas, né, qual o objetivo final? É fazer com que o ser humano, no seu íntimo, ele deixe de ser egoísta, ele deixe de ser presunçoso, ele deixe de ser mesquinho em muitas coisas, ele deixe de ser individualista, né? Ele passe a olhar para o próximo, ele não veja no outro um competidor, mas ele veja um aliado, né? Então, para que haja essas visões mais abrangentes, é necessário que haja ali entendimentos
mais amplificados de que como se relacionar com as pessoas, né? Então a bandeira do ecumenismo, passando por todos os degraus, né? Saindo da terra, se estendendo ao céu e de lá voltando também com toda a força que a gente sabe que existe, ela é primordial para a humanidade que ela engatinha no sentido de compreender à risca como fazer do invisível aquilo que é mais concreto, da força que a gente não consegue ver como a geratriz de tudo, né? Isso é um fato, o irmão Paiva fala do eixo do X e dos Y, né? Fala da questão da gente buscar o equilíbrio, da essência, das pessoas serem menos ansiosas. Por quê? Porque o ansioso é aquele que quer apressar os fatos. Deus sabe o tempo certo de cada coisa acontecer. Então, quando a gente se desarvora numa ansiedade desmedida, a gente acaba se tornando uma pessoa escrava da própria ansiedade e enferma, portanto. Quando, na verdade, a oportunidade que Deus nos concede de virmos a esse orbe é que a gente aproveite todos os instantes, todos os aprendizados na sociedade, na empresa, no trabalho, dentro de casa, na vizinhança, dentro do condomínio, para a gente mesmo aprender. Então, acho que diante disso a gente consegue perceber que se existe uma nova Jerusalém que desce com uma força total e ela vem não somente num pacote fechado, ela vem se atualizando o tempo todo à medida que ela vem descendo. E para que a gente consiga entender aquilo que ela quer passar, a gente tem que ir subindo, também se atualizando e avançando na direção dessas mudanças íntimas, né? Porque oportunidades maiores de aprendizado, elas vêm justamente nas adversidades. Sim. Muita gente se acha, às vezes, sozinha nos momentos de luta, porque justamente pautou uma vida em estar isolado do mundo, e de virar as costas para as pessoas, ou de não amparar as pessoas que te procuraram, mesmo que você talvez se julgue incapaz de auxiliar, e todo mundo é capaz de auxiliar em alguma coisa as pessoas. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esse dever de casa, que é um compromisso, ela precisa fluir, ela precisa ser assim espontâneo. Sim. Então, é necessário que isso seja feito para que a gente conquiste resultados como esse. As visitas que a gente recebe ou recebeu no próprio hospital, no período que a gente ficou lá, né? As amizades novas que foram feitas, né? Eu até contava para você que pelo fato de eu ter ficado num quarto de enfermaria, eu conheci muita gente, pessoas novas, cabeças diferentes, ideologias, religiões as mais variadas, e era desafiador por quê? Porque você precisava se amparar, né? E amparar as pessoas. E pessoas que precisavam de um formato diferente de palavra, de mensagem, para que elas conseguissem ali se desvencilhar justamente daquela pressa de sair logo num local que ninguém gosta de estar, que é um hospital, né? Com todos os procedimentos, mas que a gente veja ali pessoas bastante simpáticas e dedicadas, né? E que a gente acaba fazendo novas amizades, mas você gostaria de estar, né, vendo o sol brilhar e agindo. Então, acho que diante disso a gente consegue fazer novas amizades, aquilo que a gente aprende, quando você quer diminuir a sua dor, você ajude o outro a diminuir a dor dele, que você consegue, sem perceber, ver a sua dor passar. Ou aquele momento que parecia tão longo, comprido, né, demorado, passando, já passou? Eu nem percebi. Por quê? Porque você tirou o foco do problema e passou a enxergar a solução não somente para si, mas principalmente para os outros. E acho que tem uma coisa também, Fábio, que a gente tem a oportunidade de comunicar todo dia, né? De levar essa mensagem porque mudou a nossa vida, né? Mas diante dos nossos próprios desafios, eu queria que você trouxesse também nesse ponto o seu próprio parecer, a sua própria experiência, né? Diante desse desafio que você vem enfrentando, como é bom a gente poder ter uma prece para ter tranquilidade, o quanto é bom a gente poder ter a comunicação 100% Jesus fazendo companhia para a gente, nos fortalecendo para que a gente possa, fortalecido, ajudar os outros. Olha, nos momentos em que eu fiquei somando os dias, entre 40 e 50 dias no hospital, né? Boa vontade de play, as pregações do Apocalipse, do irmão Paiva, uma pregação que eu ouvia demais e até colocava para as outras pessoas ouvirem também, Tempestade Aplacada,
sabe? Aquela coisa de você estar numa embarcação e ver as ondas fortes, né? E você não virar as costas às vagas, mas você ir na direção delas quando você não consegue, o Paiva explica isso de maneira bem didática, não consegue fugir delas, né? Então você tem que encarar o desafio, né? Então quando você pega ali as Ave Marias, prece para ter tranquilidade, as pregações ecumênicas, a própria comunicação 100% Jesus com a sua programação 24 horas, nas madrugadas principalmente, né, quando você tem ali aquele momento em que às vezes não consegue repousar, dormir do jeito que gostaria, às vezes vem as preocupações e você coloca aquela mensagem e ela te revigora e você busca uma energia que você sabe no fundo que tem, mas às vezes não sabe como desenvolvê-la ou utilizá-la. Porque há momentos em que a dor vem e ela vem num estágio em que ela necessita, por exemplo, de uma busca do desenvolvimento da fé ou de uma oração muito mais fervorosa do que uma oração simples, né? Por exemplo, você está sentindo um grau de dor. Como eu, por exemplo, eu tive momentos em que sentia muita dor, né, por conta do linfoma que eu tive na região abdominal, com uma infiltração na coluna. Então, eu cheguei a alguns momentos em que eu não conseguia ficar de pé, eu sentia muita dor na parte óssea, na parte muscular. Então, era uma dor tremenda, eu só conseguia me aliviar e não tinha morfina, não tinha nada, só quando eu deitava na cama, né, depois de uns 5 minutos, respirando até ela passar. Né? Até ela passar, né? Justamente por conta do nervo comprimido, né? da parte da medula, da parte da coluna. Então, tinham situações em que a dor era tão grande de que uma prece feita do jeito que a gente faz comumente, ela não resolveria, sabe? Como o cego Bartimeu. Jericó, né? Quanto mais o povo mandava ele ficar quieto, mais alto ele via isso gritava. na mente, por quê? Porque não é que Jesus não tenha ouvido a primeira vez que ele chamou. Ouviu, mas é aquela coisa, até que ponto o cego quer enxergar e tem certeza daquilo que ele quer. Então ele poderia muito bem ficar quieto, né? Porque o pessoal pediu para ele ficar quieto. Não, professor, deixa eu ficar quieto, né? Mas já que falaram que eu não posso falar mais alto. Então é sinal de que eu tenho que ficar cego, eu tenho que ficar desse jeito, né? A vida é assim mesmo, deixa eu viver no meu amargor. E muito pelo contrário, se ele chegou àquele estágio, é porque ele já tinha dentro de si a certeza de que poderia alcançar. Então ele não se calou, ele falou mais alto. Então aquele Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus vai lá e manda chamar ele, né? Ele dá um salto, né? E Jesus devolve para ele a decisão. O que você quer que eu faça? Né? Que eu volte a ver. Então seja feito conforme a tua fé. Então tem alguns momentos em que a gente percebe que tem que agir como o cego Bartimeu, né? Porque às vezes a dor vem de tal forma que você eleva o pensamento a Deus, você faz a sua prece, mas a dor continua. Mas se você fizer de maneira diferente, ela passa. E isso aconteceu em algumas vezes, né, comigo, né? Então você percebe, puxa vida, então eu preciso ser mais agudo, né, diante daquilo que eu quero. Porque somente quando você passa pela experiência de uma dificuldade é que você destrava um nível que estava oculto, sabe, do seu aprendizado. Então agora eu avancei, tipo, né, as crianças quando jogam lá jogos de videogame, né, pô, destravei um nível, beleza, então agora eu já sei que aquilo ali eu já conheço e aquela dificuldade não vou passar mais. Mas outros níveis virão. Mas você já passou pelo nível anterior. Sim. Então, beleza. Então, se você tem uma capacidade que você desconhecia de alcançar um resultado, então, todos os que virão pela frente, você também vai alcançar. Com toda certeza. Bom, Fábio, a conversa tá boa, mas nós vamos ficando por aqui. Ficaria aqui bastante tempo, né? Ficaria, porque nós dois gostamos de conversar. A gente gosta. E é bom, né? É muito bom, especialmente quando a gente está falando de assuntos tão elevados, né? Quando a gente está falando de assuntos que a gente gosta porque a gente acredita realmente nisso que a gente está dizendo. Então, em nome do irmão Paiva, eu quero agradecer a sua recepção, a todos nós, a nossa equipe aqui na sua casa, né? Que é um lugar de recuperação para você também neste momento. Desejando a você toda a saúde, né? Porque você sabe que o amparo de Deus, ele não nos falta nos momentos em que a gente está bem, está saudável, está feliz,
mas também não nos falta no momento em que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas lutas para vencer, né? Então, todo dia ele está com a gente. Quando você fala em nome do irmão Paiva, a gente agradece muito a ele, né? Porque não tem como a gente não... como é que eu vou dizer? A gente recebe tantas orações, tantas pessoas que procuram a gente. Olha, eu estou orando por você. Gente, eu tô distribuindo orações, né? Assim, as pessoas vêm orando, então eu vou canalizar para as pessoas. Eu lembro das pessoas, né, que passavam perrengues maiores. Eu disse, caramba, quem sou eu para ficar reclamando de uma situação quando no leito ao lado ou num quarto ao lado, no mesmo corredor, do mesmo andar do hospital, tinha alguém lá padecendo horrores. Olha só o que essa pessoa enfrenta. Então a oração que chega para mim é o seguinte: opa, vou canalizar, eu vou encaminhar. Então eu fiz muito isso com relação ao irmão Paiva, porque se ele está forte, a gente está forte, né? Se ele recebe a energia de todas as pessoas, né, em que ele ajuda, e certamente essa energia chega de maneira muito clara e contundente para ele, eu somo isso de maneira assim, muito clara, né, porque sem aquilo que ele faz, né, ou seja, a sua pregação muito bem ali diluída dentro daquilo que a gente tem como capacidade de aprender para cada desafio da nossa vida, então a minha gratidão é eterna, né? Essa vida não seria o suficiente, acho que eu teria umas 4, 5 reencarnações pela frente só para agradecer o que eu estou recebendo nessa, dele, né, do irmão Paiva. Então é o que eu transmito para o senhor, irmão Paiva, em nome da minha família, né, que foi muito ajudada, sabe? Porque quando um enfrenta um desafio, não é aquele que sozinho, tem um desafio pela frente, é a família, são os filhos, é a esposa, é o irmão, é a cunhada, é a mãe no mundo espiritual, como ela se encontra, certamente ela ficou lá também, necessitada de ajudar de uma forma ou de outra. Então, existe uma cadeia de pessoas que são impactadas diante do desafio, aprendem com ele, né? Aí entra a grande sociedade solidária, altruística e ecumênica, que o irmão Paiva tanto fala, onde todos trabalham em favor de todos, todos são aliados e não adversários. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio Moreira. E a gente encerra também com a nossa saudação legionária, assim como começamos, né? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.